Oi, gente! No vídeo de hoje aqui do canal Rosália Rosarinha, eu vou fazer preenchimento de folhas. Eu fiz um vídeo anterior com 4 tipos de preenchimento de folhas e nesse aqui eu vou ampliar um pouco mais, vou fazer outros tipos porque algumas pessoas pediram aí outras formas também de preencher folhas. Para preencher essas folhas eu vou usar tanto a linha meada e também vou usar a linha Perlin em alguns tipos aqui de folhas, tá? Eu vou começar fazendo essa daqui com ponto margarida. Eu já tinha feito ponto margarida no outro vídeo, mas eu vou repetir aqui porque eu quero fazer aqui o ponto margarida e depois nesse aqui eu vou fazer um ponto margarida um pouquinho diferente, para vocês verem. Eu adoro preencher as folhas com ponto margarida porque eu gosto que elas ficam mais irregulares aqui nas pontas, né? Bem, mas aí também depende do tipo de folha que vocês queiram fazer. Esse daqui eu gosto mais de fazer quando vai fazer rosa, por exemplo, folha de rosa. Então, ponto margarida, eu sempre vou começar fazendo aqui o primeiro, aqui no meio, né? E depois aqui eu vou fazendo os pontos de cada um desses lados aqui. Vocês podem começar preenchendo de um lado, depois fazer o outro. Eu vou preencher os dois lados ao mesmo tempo aqui. Faço aqui e depois do outro lado. Agora aqui eu vou fazer o ponto margarida, mas eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou sair aqui, certo? E depois, em vez de furar aqui para fazer a margarida, eu vou sair aqui, ó. Mas de qualquer forma, eu vou dar a voltinha aqui, né, da margarida. Opa! Agora, nessas aqui eu vou fazer o ponto creta.
vou fazer nessas duas o ponto creta, só que nessa aqui eu vou fazer ele mais aberto, na outra mais fechado. Então, eu vou fazer aqui essas duas linhas para me guiar. Nesse aqui que eu vou fazer fechado, nesse aqui que eu vou fazer aberto, nesse aqui eu vou fazer mais fechado. Então, ponto creta, eu vou sair aqui. E venho aqui, só que eu não solto a linha. Não, aliás, não passo toda a linha, vou sair aqui. Nessa primeira linha aqui que eu tracei, ó. Agora eu já venho pra cá. Também não puxo toda a linha e saio aqui, ó. O ponto creta eu fiz um tutorial do ponto creta para entender mais a lógica do ponto. Vou deixar a indicação aqui para vocês, tá? Mas lá também eu faço essas folhas aqui, mostrando uma aplicação do ponto creta. Aqui eu também vou fazer o ponto creta, mas eu vou fazer ele mais fechado e vou fazer arrematando aqui nessa linha do meio mesmo, tá? Então, eu vou da mesma forma. Essa daqui eu vou preencher com ponto que chama ponto russo ou ponto atrás duplo, que é o mesmo ponto que se faz o ponto tenango, do bordado tenango, né, da região de Tenango lá do México, que eles chamam de pata de galo ou pata de cabra, tá? Mas eu vou fazer esse ponto aqui. Aqui a gente chama de ponto russo ou ponto atrás duplo. Então, vou sair aqui com esse primeiro. E, gente, se vocês estão gostando do vídeo, deixa aí uma curtida. E também se inscreva aqui no canal Rosália Rosarinho para receber as novidades. Bem, então, vou sair aqui agora. Ele vai sempre cruzando, tá? Então, vou sair aqui, eu dou uma pontadinha bem pequena. Eu fiz um tutorial de preenchimento de flor com esse ponto aqui também, que fica bem bacana. Aí aqui vai ser mais complicado fazer. Mas é uma pontada pequena. Eu vou furar aqui, vou sair. Ixi, enrolou aqui.
Vou fazer agora o ponto folha, só que eu vou usar duas cores, tá? Então, vou usar duas agulhas aqui, cada uma com uma cor. Mas é o ponto folha clássico, que eu nem vou colocar aqui nesse vídeo como a gente faz, porque também esse é o mais básico que tem do ponto folha, né? O que todo mundo usa. Mas se vocês querem também saber, eu tenho um outro tutorial aqui, no outro que eu falei para vocês no começo. Eu vou deixar a indicação, né? Que eu ensino como fazer o ponto folha para quem não sabe. Então, vou fazer aqui o primeiro. Vou aqui e vou sair aqui desse lado, porque é cruzando esse primeiro aqui, não é? Só que aqui o que acontece? Eu sairia agora aqui para fazer o ponto folha. Só que eu não vou sair aqui com o ponto folha, porque aqui eu vou usar outra cor. Então, eu já vou voltar com a linha aqui, certo? Só para deixar aqui para ela não enrolar com a outra cor que eu vou colocar. Então, agora aqui eu vou sair com outro tom de verde. Opa, a minha caiu aqui, a agulha caiu. Tá? Vou usar esse outro tom de verde aqui para fazer esse outro lado. Então, saio aqui. Vem pra cá. Vou fazer da mesma forma que eu faço ponto folha, só que aí eu já saio com a linha aqui para ela não enrolar com a outra linha da outra cor, para facilitar aqui na hora de fazer o bordado. Volto aqui para essa outra cor e venho aqui. Venho aqui e já vou aqui para cima, porque eu vou depois sair com essa cor para não enganchar com a outra. Essa daqui agora eu vou preencher com ponto cheio, fica um pouco parecida com o ponto folha, tá? Então, vou sair aqui, fazer o primeiro ponto. E agora, eu vou saindo aqui, ó. Bem aqui do lado, e vou sair aqui. Tem outras formas também de preencher com ponto cheio, tá? Mas essa daqui é o que eu acho que fica melhor.
Nessa aqui, agora eu vou fazer o ponto rococó e o margarida. Ela dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica super bonita. Só vou dar aqui primeiro um pontinho para deixar o nó aqui no meio e não na ponta. Mas vou começar aqui a fazer o rococó. Então, vou sair aqui. Aqui vai o primeiro. Saio aqui. Não passo a agulha toda para fazer aqui o rococó. E agora aqui eu vou dar umas voltinhas com a linha nesse comprimento aqui, ó. Tem que encher nesse comprimento, que é para cobrir todo esse pedaço aqui. Acho que tá bom já. Eu gosto dele bem gordinho. Depois passo aqui. Aqui é um pouquinho ruim para sair. Então, vou fazendo aqui primeiro o rococó, depois o margarida. Como eu disse, essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica super bonita. E agora aqui, se eu fosse fazer só com o rococó, faria mais junto. Mas eu vou fazer ele mais separado, porque depois eu vou fazer o ponto margarida em volta desse rococó. Então, tem que ficar um pouquinho separado para dar espaço depois para eu usar o ponto margarida. Aqui faço outro rococó. Agora que tá feito o rococó, uma linha de outra cor, um pouco mais escura, eu vou fazer o margarida. Então, eu vou circundar cada um desses rococós. Então, vou sair aqui nessa base e aí vou fazer o margarida aqui, ó. Nessa agora eu vou fazer o ponto caseado, só que eu vou fazer ele um pouquinho mais largo, porque depois eu vou preencher aqui dentro. Então, eu vou com caseado aqui nas bordas, né? Então, o ponto caseado, eu vou começar aqui fazendo um ponto margarida, que eu gosto de começar aqui com ponto margarida, tá? Só pra depois a gente ir saindo com ponto caseado. Então, faço aqui para fazer só essa ponta. E aí, depois eu saio com caseado aqui dentro desse margarida, ó. E vou vindo pra cá.
Então, aqui meu ponto caseado. Agora, eu vou fazer ele mais larguinho, eu não vou fazer ele muito justo. No vídeo que eu fiz de folhas, e eu já fiz outros vídeos aqui também de folhas, flores e folhas, eu fiz ele bem mais justo. Mas aqui eu vou fazer mais largo, porque depois eu vou preencher com um outro tom de verde. Então, aqui eu vou fazendo o ponto caseado. E agora aqui eu vou preencher, não inteiro, né? Eu vou preenchendo aqui, começar por aqui. Só fazendo aqui uma... E essa última eu vou preencher com ponto mosca. O ponto mosca, vou sair aqui também no meio. Deixa eu fazer um pouquinho mais larga aqui. E agora eu vou saindo, eu não vou fazer ele muito apertado, assim, para ficar desse jeito, vai ficar um pouquinho mais largo. No outro vídeo que eu fiz sobre preenchimento de folhas, eu fiz aqui o ponto mosca também, mas eu fiz ele mais justo, bem cheio, né? Esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais largo. Então, ponto mosca, você só sai aqui e vem aqui desse outro lado. Aí, não puxa, vai sair aqui. Sai aqui, como se fosse um margarida, né? Um corrente. E depois, arremata aqui. Aí, de novo. Vou fazer ele, então, um pouquinho mais largo, mas vocês também podem fazer ele mais justo. Ai, não, não é aqui, é aqui. Agora, sai aqui. E arremata. E aqui estão 10 formas diferentes de vocês preencherem folhas em bordado livre. Se você gostou do vídeo, deixa aí a sua curtida e se inscreva no canal Rosália Rosarinha para receber todas as novidades. E até a próxima!